nome é José Maria de Paula Correia. Eu nasci em Curitiba no dia 1º de agosto de 1948, filho de uma professora estadual, professora Juraci de Paula Correia, e meu pai, Murilo Comerciário. Estudei em colégios públicos, Colégio 19 de Dezembro, Colégio Estadual do Paraná, o Grupo Escolar Júlia Vanderlei, também no Colégio Novo Ateneu, e ingressei na Universidade Federal do Paraná em 1968, e justamente no ano em que houve a tomada da reitoria. Foi um movimento que era liderado pelo Vitório Sorocciuc e por outras lideranças, que eu acredito que já estavam na clandestinidade, porque nós, meninos, calouros, eu tinha 20 anos na ocasião, tínhamos, assim, pouco contato com o pessoal da liderança. Mas um dia fomos alertados que deveríamos estar cedo na universidade, que haveria um movimento, e nós participávamos ativamente daquela discussão contrária à privatização do ensino, o decreto 477, se não me engano, não me recordo assim de datas, de números de leis e decretos, do ministro Delfim Neto da Educação, ou do Flávio Suplicy de Lacerda. E aí marchamos da Universidade Federal do Paraná até o pátio da reitoria. E lá na reitoria nós éramos acadêmicos de direito, eu também praticava muito esporte, era campeão de judô e karatê e era convocado assim para essas tarefas de confronto. Ficava na linha de frente com os enfrentamentos com a polícia militar à época, e nós saíamos sempre muito bem, sempre conseguíamos dar conta do recado. E lá houve uma série de atividades, nós ocupamos a reitoria, nós inclusive laçamos lá o busto do reitor, o busto foi quebrado, arrastado. Eu tenho até hoje um pedaço daquele busto guardado que uso como peso na minha mesa de papéis como advogado. Não que houvesse algo especificamente contra o reitor, mas eles simbolizavam uma ordem que nós discordávamos. Nós éramos a favor do ensino público, universal, gratuito, e o modelo que se pretendia implantar vinha na contramão disso que nós defendíamos. Houve um cerco na Universidade Federal do Paraná, e houve muito atrito verbal com os policiais militares, desaforo por parte de nós que éramos jovens, muito desafio a eles também para que nos enfrentassem de peito aberto, e eles com cacetetes, alguns com fuzis, e estávamos na iminência de partir para um confronto cujas consequências não sei quais seriam. E em função de uma atuação do Estênio Jacó, acho que era o presidente na ocasião da UP, o Estênio fez um contato com o governador da época, Paulo Pimentel, e houve uma determinação, me parece, eu digo sempre me parece, acho, porque nós estamos falando de quase 50 anos atrás, né, de 68, nós estamos agora em 2013, é quase meio século, né? Não é isso, mas é próximo disso, 45 anos, digamos assim. E o governador Paulo Pimentel, pelo que me recordo, deu uma ordem, eu estava assim na linha de frente, na primeira fila, vis-à-vis, face a face com os policiais militares que queriam nos enfrentar, queriam nos prender. E veio a ordem do Palácio, acho que o secretário de Segurança era o Joaquim Munhoz de Mello, para que houvesse a retirada do efetivo da Polícia Militar, que os estudantes fossem para casa. Houve recusa de parte de um oficial e, em seguida, ele foi substituído por outro que acatou a ordem, então nós desocupamos a reitoria de forma pacífica e o movimento atingiu o seu objetivo no Brasil todo. Ali, naquele momento estava havendo também um confronto em outros locais da cidade, foi uma ação muito importante com barricadas que fizemos na Rua 15 com os paralelepípedos. Era difícil arrancar os paralelepípedos com as mãos, não tínhamos ferramenta nenhuma. Algum tinha um pedaço de pau, alguma coisa, nenhuma chave de fenda se tinha. Não havia asfalto ainda, então fizemos aquele muro de proteção
E esse foi um episódio que eu participei muito interessante. Também naquela ocasião nós fazíamos muitas pichações a favor da UNE, que estava posta na clandestinidade, pichações contra a ditadura militar, por uma série de movimentos que nós defendíamos em 68, retomada do Estado de Direito, liberdade de expressão, contra as prisões políticas que estavam acontecendo, e frequentemente saíamos com spray e às vezes pichávamos, era uma das táticas, os ônibus que saíam de Curitiba para outros estados. Então, quando o ônibus parava no sinaleiro, o ônibus que ia para Santa Catarina, São Paulo, aquela antiga empresa Cometa e outras, nós pichávamos e os motoristas saíam daqui com palavras de ordem e nem percebiam que isso tinha acontecido. Então, o ônibus era um painel ambulante indo de um estado até outro, de uma capital a outra, com as mensagens que os estudantes colocavam. Em relação ao Congresso de Ibiúna, eu era calouro, tinha muita vontade de participar, houve uma vaquinha entre os alunos do primeiro ano para que fretássemos 2 ônibus. Mas acontece que no dia que nós nos apresentamos de manhã cedo para o embarque, o dinheiro, houve uma festa na noite anterior e parte do dinheiro, coisa de jovem, de estudante, de universitário, acabou não sendo o suficiente e me parece que foi só um ônibus e vários colegas então acabaram sendo presos lá naquele congresso, muitos foram levados aqui à prisão do AU, nós fomos visitá-los, alguns ficaram muito tempo, responderam a processos, sofreram muito em função de um absurdo, a participação de um congresso de uma entidade estudantil posta na clandestinidade, um congresso pacífico para discutir ideias, discutir plataformas, mas enfim era assim, a Lei de Segurança Nacional proibia até reuniões. Se nós numa sala como essa, estivéssemos aqui em 3 ou 4 pessoas, debatendo qualquer coisa, poderíamos ser presos porque havia essa vedação. Bom, meu ingresso na Polícia Civil. No 3º ano, surge um concurso público, eu já estava casado, já tinha uma filha pequena, e com um salário muito atraente, oportunidade de ingressar na Polícia Civil como uma preparação para a carreira jurídica, de delegado, de promotor ou de juiz de direito. E muitos universitários se interessaram por isso. Me parece que havia naquela época uma tentativa de mudar um pouco a imagem anacrônica da Polícia Civil, da repressão, uma tentativa de profissionalização da Polícia Militar através da Academia Policial Militar do Guatupê, que era muito moderna. Ela foi criada no governo Paulo Pimentel, e de uma nova escola de Polícia Civil que vinha surgindo. Inclusive com a cooptação dessas lideranças de pessoas que participavam do movimento estudantil, né? Eu não sei te dizer assim se houve propriamente uma tentativa nesse sentido, porque o que nos atraía mesmo era a possibilidade de estudar e receber. Porque como comissários, que seria uma carreira anterior à de delegado, nós tínhamos possibilidade de continuar cursando a faculdade e nos manter, o que era muito difícil naquela ocasião. E nossos pais tinham dificuldade também, né? E até então o senhor só participava do movimento estudantil? Participava de movimento ativa, estudantil, né? E era funcionário do Tribunal de Justiça. Eu era serventuário do Tribunal de Justiça, mas não era concursado, não tinha garantias nenhumas. Então, muitos colegas se interessaram. Eu acabei prestando concurso, já comecei a lecionar na Escola de Polícia Civil, primeiro defesa pessoal, que era a minha especialidade, eu tinha uma academia, era faixa preta de judô e karatê, e em seguida também direito penal, e aí criamos lá uma cadeira de direitos humanos. Foi uma das primeiras vezes que se discutiu esse assunto de termos uma cadeira onde se discutisse direitos humanos na Polícia Civil. E criamos um grupo de delegados em 1900, e esse concurso que eu me refiro, eu prestei em 1972. Já estava como veterano já
quase concluindo o curso de Direito. E nessa ocasião, então, nós constituímos um grupo de delegados jovens dispostos a dar uma guinada na Polícia Civil, romper com aquele conceito de uma polícia política de repressão para uma polícia cidadã. Criamos, inclusive, essa denominação de polícia cidadã, começamos a militar em direitos humanos, começamos a militar no movimento pela anistia, onde eu conheci o Narciso Pires, que era um dos líderes, o Aziel Pereira, a Clair da Flora Martins, o Vicente Palhares, o Pedro Longo, e nos aproximamos dos partidos de esquerda, do MDB, à época, tínhamos relação com Alencar Furtado, que era o líder do MDB na Câmara dos Deputados, onde foi posteriormente cassado, com o senador, então candidato a advogado, Leite Chaves. Eram as pessoas com quem nós tínhamos, assim, uma identidade política. E na Faculdade de Direito, os professores René Dotti, o Antônio Assir Breda, que eram quem socorriam mais frequentemente as pessoas que eram vítimas de prisão, assim também como Otto Esponhos. Então era comum a gente estar em meio a uma aula, alguém bater na porta, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, chamar ora o René Dotti, ora o Breda, advogado, ora o Otto Esponhos, e eles saírem apressadamente para impetrar um habeas corpus, para ir até uma delegacia, ir até a Polícia Federal, verificar a situação de alguém. Então nós tínhamos, na realidade, no Centro Acadêmico Hugo Simas, embora ele não estivesse em plena atividade do ponto de vista da legalidade, muita convivência, muita amizade, muito companheirismo. E esse companheirismo depois nós o levamos através de tantos anos. Então ficamos militando lá na Polícia Civil durante algum tempo, até que em 1980 houve um movimento no PMDB e eu fui convidado, eu era presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Paraná, Associação dos Delegados de Polícia de Carreira. Fui convidado pelo Roberto Requião, que era candidato a deputado estadual, pelo José Richa, candidato a governador do estado, Álvaro Dias, candidato ao Senado, Alencar Furtado, Maurício Fruit, Nestor Batista, Euclides Scalco. Todas essas pessoas acharam que eu teria uma contribuição a dar vindo da área da segurança, porque não havia um delegado já que estava militando no MDB e no PMDB, o José Tavares da Silva Neto. Era um colega, ele estava um pouco mais antigo que eu na carreira, o José Tavares. E eu não queria aceitar o convite que foi feito a mim para ser candidato a vereador, porque, sinceramente, eu não via naquela época, assim, na vereança, nenhuma motivação maior. Entendia o vereador como alguém que vai dar nome de rua, fazer homenagem, entregar título de cidadania. O senhor era delegado e filiado ao MDB? Eu fui convidado a filiar-me para disputar uma cadeira para vereador. Até então eu não me filiei porque eu entendia que o PMDB ele estava conestando o estado de exceção, fazendo um contraponto à Arena, na ocasião, Arena, MDB, então eu me identificava mais com aqueles que eram contrários à participação na política tradicional através de partidos dentro do regime da ditadura militar. Eu me identificava com os setores que faziam oposição sem tréguas, uma oposição absoluta e radical ao regime, sem possibilidade de participar do regime. Até porque no Congresso eram sempre minoria e os avanços tinham pouca possibilidade. Não sei se estava equivocado ou não, se tivesse participado, teria até tido um mandato de deputado federal, porque naquela época se elegiam na oposição com muito poucos votos, em 74 e 78. Mas eu não quis seguir esse caminho, eu
era muito jovem, não acreditava naquela política tradicional dentro de um regime de exceção. Não achava que você, exercendo um mandato, dentro daquela regra do jogo, você pudesse contribuir para a derrubada do regime como nós imaginávamos poder fazer e, efetivamente, não se conseguiu isso, nem através da luta armada e só muito mais tarde, né, naquela transição que ocorreu. Então, uma história longa, a gente vai puxando, quase meio século, enfim, como eu te disse, né? Eu, em 1964, tinha 16 anos. Me recordo quando saí do Colégio Novo Ateneu e vi os tanques desfilando na rua. Foi uma surpresa absoluta, né? O golpe de 64 para nós e aquelas declarações na televisão. Me lembro do ex-governador Ney Braga, ele falando na televisão e dizendo: olha, por enquanto vocês não tomem nenhuma atitude, eu tenho um revólverzinho lá em casa, eu vou ver o que eu vou fazer ainda e tal, porque ele ainda não havia se definido se ficaria leal ao governo João Goulart ou se ele perfilaria com os golpistas. No final ele esperou algum tempo, ele era um político matreiro, experiente, acho que ele avaliou que lado seria vitorioso e acabou se somando aos seus colegas militares, embora o Ney Braga nunca tivesse sido um torturador, um extremado como outros, né? General Silvio Frota, etc. O Ney Braga era um democrata que oportunisticamente e equivocadamente acabou deixando o lado da legalidade, ao contrário de Brizola, por exemplo, né, e de outros que preferiram não aderir. Vamos falar um pouco dessa Polícia Civil que o senhor ingressou em 72, no momento em que, pelo menos no Paraná, né, a atuação dessa política e desses agentes, né, era bem intensa na vigilância, na repressão, nas prisões, e todo esse modo. Veja, a Polícia Civil ela tinha um setor, ela era compartimentada, então ela tinha um setor estanque que se dedicava violentamente à repressão, de uma forma quase canina. Como é que essas pessoas eram recrutadas dentro dessa... Olha, eu acho que eram policiais antigos, não é? Que até por ignorância ainda tinham aquela visão de que comunista comia criancinha, haviam sofrido uma lavagem cerebral e alguns foram levados aos Estados Unidos, naquela escola do Canal do Panamá. Havia um programa chamado Ponto 4, da época do presidente Kennedy, que posava de democrata. Então as pessoas, os policiais civis, militares, alguns militares, eram levados aos Estados Unidos, um país assim que causa uma impressão muito positiva a quem chega lá, vindo de um país do terceiro mundo, como era o Brasil naquela época, e eles sofriam um processo da Guerra Fria, da lavagem cerebral, onde diz, olha, é o perigo comunista, então na Rússia acontece isso, vocês vejam bem, vão tomar a casa de vocês, você tem um apartamentozinho lá de 2 quartos, vai entrar um comunista, você vai ter que pôr 5 famílias lá dentro, se você tem um Gordini, que era o carro da época, eles vão confiscar o teu carro, o teu filho vai ter que ir para a agricultura. Então você fazia um terrorismo intelectual, isso está aí, os livros todos mostram, né? E essas pessoas vinham de lá acreditando que estavam prestando um grande serviço à pátria, alguns deles, né? Bom, eu vou ser aqui homenageado pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica. Criaram a ADESG, né, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Eu sempre tive horror dessa ADESG, né? Mas até hoje me parece que existe, tem pessoas que se ufanam muito, né? Juízes, desembargadores, secretários de Estado, pessoas proeminentes da política paranaense e brasileira que ficam encantadas de pertencer à Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, que é um centro doutrinário de uma política ultracapitalista e absolutamente desumanizante, ou seja, uma política antissocialista. E eu vi pessoas equivocadas que convivem até no nosso meio,
não vou citar nomes aqui por uma questão de elegância, mas que participam de movimentos libertários que são da corrente da DESG, muito empolgados, colocam nos seus currículos, orgulhosamente, membro da DESG, diplomado pela DESG, palestrista da DESG. Eu não tenho nada contra a associação em si, mas contra a ideologia e a doutrina empregada. A doutrina, a meu ver, absolutamente retrógrada. Então vamos falar um pouco de uma figura emblemática desse momento, que é o delegado Osias Algael. Então, veja, a Delegacia de Ordem Política no Paraná, ela existia, me parece, desde o período da Era Vargas, aquele período do regime Vargas e até anterior. Então, vinculado àquela postura do Filinto Miller, não é? Aquela repressão direcionada e absolutamente cega contra aquilo que eles denominavam dos inimigos do regime. Então, a ameaça vermelha, né? Os comunistas. Você comprava um livro lá, o Le Rouge et Le Noir, é comunista. Né? O chapeuzinho vermelho, tinha um chapéu vermelho, um manto vermelho, comunista. E coisas assim dessa natureza. E muitos que ali estavam prestando serviços, os antigos agentes de polícia eram quase analfabetos. A maioria até analfabetos funcionais. Então pegavam uma pessoa extremamente humilde e diziam, olha, você tem que tomar cuidado, está chegando um comunista aqui ao Paraná, tem que segui-lo, tem que verificar o que ele vai fazer, com quem se reúne. E eles faziam aqueles relatórios, olha, ontem o cidadão foi na missa e o padre lá no seu sermão falou que tem que haver igualdade entre as pessoas, não é comunista. Né? Ele foi na livraria Guignone, encontrou o seu José Guignone, comprou um livro lá de Voltaire, então, comunista, um clássico qualquer, e assim havia. E o delegado Osias Algaer fazia parte desta comunidade de informações que havia em todos os estados. Haviam os núcleos, era o delegado da Polícia Federal, aqui era o coronel Bianco, né? Coronel Oswaldo Bianco, ele era digamos, a autoridade maior, por ser coronel do Exército. E os militares, eles utilizavam os civis, mas na hierarquia eles eram sempre os chefes. Primeiro os da ativa, depois os da reserva, e depois os policiais civis e os policiais militares. Então, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, os coronéis e generais da ativa eram os chefões, principalmente do Exército, que era mais atuante. Comunidade de Informações. Logo abaixo vinham os coronéis e generais reformados. Eram secretários de segurança e superintendentes e diretores da Polícia Federal. E depois vinham os delegados da Polícia Civil, que era Romeu Tuma, de São Paulo, Fleury, Osias Algaer, no Paraná, aquele famoso lá no Rio Grande do Sul, não me recordo mais o nome, lá da Operação Condor, prendeu uma porção de gente, colaborou com sequestros, no Rio de Janeiro e por aí afora. Enfim, todo o estado tinha o seu núcleo. E aqui no Paraná, na Delegacia de Ordem Política, era o delegado Osias Algaer, que tinha a seu serviço outros delegados e agentes de segurança. Então, ali se concentrava todo esse processamento da repressão. Porque o que o Exército fazia através do Departamento de Operações e Informações, do DOI-CODE, era mais clandestino. Sequestrar a pessoa, torturar, obter informações. Às vezes a pessoa morria no suplício, porque não era uma tortura que se pudesse se dizer assim, na busca apenas do resultado. Ela tinha um componente enorme de sadismo. Não é? Então a gente lembra dessas coisas assim. Sim, porque o senhor viveu essa época. Eu não quis sequer me aproximar, mas tinha conhecimento. O senhor chegou a ser convidado para participar?
participar? Muitas vezes, porque O assédio era constante, então? havia uma política de premiação. Quem fosse participar do sistema, ele seria rapidamente promovido, os salários seriam maiores, ele teria diárias para viagens, teria cursos no exterior, como esses que eu mencionei, do Ponto 4, do Canal do Panamá, enfim, né? Inclusive passou aqui pelo Paraná um dos instrutores desses sistemas de interrogatório, que foi aquele agente especial da CIA, o Dan Mitrione. Ele é retratado, acho que em alguns filmes, não sei se no Missing, no Desaparecido, ou alguma coisa assim, há uma filmografia que faz referência ao Dan Mitrione. Ele andou por aqui dando palestras, se reunindo. Em Minas Gerais, com certeza, esteve muito tempo, né? E formou quadros que atuavam no Cone Sul, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, no Chile, no Brasil, até que ele foi justiçado lá pelos Tupamaros, né? Uma ação em que participou hoje o presidente do Uruguai, o Mujica, né? Você foi o Dan Mitrione, que fazia parte de um núcleo de exportação de terror da CIA, né? A CIA ainda é uma multinacional de terrorismo, né? Você veja o que eles fizeram no Iraque, na Líbia, hoje estão fazendo na Síria, em todos os países, fizeram no Panamá, fizeram em Granada, fizeram em Cuba, fizeram no Chile, fizeram no Brasil, né? Mantém lá aquela prisão de Guantánamo em condições absolutamente indescritíveis, né? Ilegais, e o próprio governo, grande parte dos setores da sociedade norte-americana deseja, 3/4 dos americanos querem que se encerre a atividade de Guantánamo. Isso, então, mas vamos retomar essa questão do delegado Osias, que ele era o braço, né, da ditadura, do Sim, do ele regime fazia no parte, Paraná. havia uma comunidade, um grupo O senhor tem ideia de quantos agentes da Polícia Civil participavam dessa Olha, polícia política? isso pode até, deve existir no setor de pessoal de recursos humanos da Polícia Civil, se não desapareceu ainda, não é? As lotações à época. Tem pessoas que trabalharam lá, que podem, lá dentro, que estão aposentados, podem contar como era, enfim. E como é que era a convivência com essa figura? Não havia convivência, porque eles tinham uma atividade específica. Eu, por exemplo, era um delegado, no início da minha carreira, fui delegado no município de Campo Largo, 2 anos, próximo da capital. Eu havia tirado o primeiro lugar no concurso, pude escolher a comarca, escolhi uma comarca tranquila. Não tinha nenhuma convivência, eu tratava daquela polícia do cotidiano, não é? Prender ladrão, de fazer ronda, de atender a comunidade, até coisas lá de probleminhas agrícolas. Mas havia também roubo a banco, havia uma preocupação muito grande, porque na hipótese de você atender um caso de roubo a banco, haveria tiroteio e alguém morreria, né? Haviam aqueles que estavam fazendo expropriação, e como não havia esse sistema informatizado que existe hoje, de transferências de valores, se fazia muita coisa carregando pasta. Então havia muito roubo de valores e cuidado nesse sentido tinha que haver. Muito roubo de caminhão na época, roubo de café. Então nós estávamos voltados para os crimes comuns, não crimes políticos, que eram típicos daquela época. Hoje mudou, hoje você tem outra modalidade, através de meios virtuais, outras coisas que acontecem. Mas o senhor, com a sua vivência, né, no movimento estudantil, conhecendo as pessoas que o senhor conheceu, pessoas que eram alvo dessa polícia política, né? Sim. Dessa polícia civil da qual o senhor estava... Fazia parte. Isso. Como é que era saber desse modus operandi? Né? Bom, Porque eu também era 71... vigiado, né? Porque eu era, desde o início, um sindicalista. Eu, assim que ingressei na Polícia Civil, eu já criei um movimento sindical dentro da Polícia Civil, no meio dos delegados. Você chegou a sofrer alguma ameaça? Muitas vezes, né? Isso era frequente. Né? Primeiro, convites. Olha, você está sendo designado para o DOI-CODE, me disse o secretário de Segurança, general Alcindo Pereira Gonçalves,
Era uma pessoa afável, uma pessoa de bom trato, o general Alcindo. E eu disse, olha, general, eu recuso. Eu, quando prestei concurso para a Polícia Civil, eu prestei para trabalhar como policial civil e não para servir à repressão. Esse convite foi feito a mim e ao meu chefe, na ocasião, o delegado Aldemar Martins. E o Martins foi muito firme na ocasião, ele hoje é um juiz de direito aposentado. Disse, não, general, Zé Maria se recusa a ir, eu também não concordo em absoluto, eu não me subordino a militar. Foi a expressão, a frase que o doutor Martins, que era meu chefe na ocasião, eu era delegado adjunto, ele titular, utilizou. Então aquilo foi um assinte, você já se tornava, a partir daquele momento, uma persona não grata ao sistema. Né? Por que que essas pessoas recusaram trabalhar num sistema onde tantos almejam? Porque ganham mais dinheiro, tem promoções, tem viagens, tem benesses, tem uma série de coisas, mas era um princípio nosso. Né? Princípio de postura intelectual, ideológica, moral, filosófica. Né? E aí começamos a militar dentro daquilo que criamos um movimento chamado Segurança e Justiça, dentro da nossa Polícia Civil, né? Com reivindicações, na busca de um estatuto, na busca de direitos e garantias, na busca de instalações adequadas, na busca de uma legislação moderna, na busca da reforma do direito penal, da revisão das leis do arbítrio que haviam. E sempre estávamos em discussões. Numa ocasião, o coronel Haroldo Ferreira Dias, que era o secretário de Segurança, ele me disse, Zé Maria, você é insubordinado intelectualmente. Você está cometendo um ato de insubordinação intelectual. Eu não sabia que existia isso, o coronel. Ele disse, pois é, mas no Exército existe. No Exército você tem que se subordinar intelectualmente ao comando. Eu disse, mas eu não sou comandado, senhor, eu sou presidente da Associação dos Delegados e a nossa posição é essa. Então está aqui, nós viemos trazer, lá numa discussão que tivemos na Secretaria de Segurança. Em seguida veio esse convite, retomando aquela história do Roberto Requião, do Adail Sprenger Passos, do Alencar Furtado, do Álvaro, do Fruita, do Richa. Disse, olha, você tem que sair candidato a vereador, mas eu não quero sair candidato, eu não gosto de ser vereador. Não me atrai aquela Câmara. Eu tinha uma impressão assim muito ruim, gaiola de ouro, não é? Pessoas que estavam lá eram todos arinistas, a sua grande maioria, embora houvesse uma minoria de vereadores contrários ao regime, mas acabaram me convencendo. E eu, numa dobrada com essas pessoas que eu mencionei, alguns candidatos a federal, outros a estadual, acabei sendo o mais votado entre os novos, numa campanha de 90 dias. Eu só aceitei no último dia, quando desistiu de ser candidato, Luiz Cláudio Romanelli, que hoje é secretário do Trabalho. Aí eles me colocaram na vaga e eu abri um comitê ali na Rua Westphalen, junto com o Maurício Fruit. Dividíamos um comitê. E o nosso material de propaganda era feito pela esposa do Maurício, a Ivete Fruit, na garagem da casa deles, um mimeógrafo a álcool que o Maurício tinha. Saía aquela cédulazinha azul muito simples, né? Nós trabalhávamos com aquilo, com mais um material que o Roberto Requião mandou fazer, na Voz do Paraná, com a Isel, que já faleceu, era a jornalista que dirigia a Voz do Paraná, e um material que tínhamos com o Alencar Furtado. E naquele período, infelizmente, veio a ser assassinado o filho do deputado federal Alencar Furtado, e o Alencar ficou muito abalado com aquilo, até queria abandonar a candidatura e me disse, olha, Zé Maria, meu filho foi assassinado e eu morri com ele. Então não quero mais saber de política, não quero mais saber de candidaturas, estou indo embora e não vou mais fazer campanha. E eu gostava muito do Alencar. O Alencar para mim era uma referência pessoal, ideológica. Tinha aquele livro dele, Órfãos do Talvez, maravilhoso, que ele escreveu sobre os desaparecidos na repressão. Eu estava muito ideologicamente vinculado ao Alencar.
Ele disse, não, Alencar, você não se incomode, pode ir que nós vamos tocar a sua campanha. Aí houve uma comoção muito grande na sociedade, as pessoas se condoeram muito daquela situação, do assassinato do filho do Alencar, e acabou tendo uma votação extraordinária. Então, em 82, o José Richa Pai foi eleito governador, Álvaro Dias o senador, a nossa chapa era essa, o Alencar deputado federal, Maurício Frutti deputado federal, o Roberto Requião deputado estadual, o Adair, o Nestor, o Scalco federal, eram as pessoas aqui de Curitiba e de proximidades com quem nós mais nos identificávamos. Essa foi a primeira eleição para governador, né? 1982. Eu fui para a Câmara, lá eu me recordo que eu apresentei um projeto de título de cidadão honorário para Dom Helder Câmara. E queriam votar contra os vereadores, eram 32 vereadores, ou 33, uma coisa assim, 33 acredito. E o projeto ia ser um vexame, porque ia ser rejeitado. Então o Dom Helder, que não havia pedido a homenagem, ia sofrer uma ofensa aqui em Curitiba com a rejeição. Aí eu tive que negociar com alguns outros vereadores que eram direitistas. Se eu votasse a favor de uma homenagem ao Ervim Bonkoski, eles votariam a favor de Dom Helder. E aí votei no Ervim, com uma homenagem que queriam prestar a ele. Não tinha nada contra o Ervim, boa pessoa até. E acabamos aprovando a homenagem a Dom Helder. Na ocasião houve também uma reação dos setores atrasados à vinda de Dom Helder a Curitiba. Fizemos uma solenidade muito bonita ali no Cine Vitória, antigo Cine Vitória, na Rua Barão do Rio Branco, foi lotado. Dom Helder fez um sermão maravilhoso, fez aquelas denúncias que ele costumava fazer, e eu fiz um discurso na Câmara onde eu resgatei toda a trajetória dele, não só dele, mas de todos aqueles que o acompanharam e foram vítimas de prisões, de uma série até de assassinato, como ocorreu de um padre que trabalhava com ele. E isso tudo nós trouxemos à tona, imprimimos depois numa separata, posso deixar aqui até com o resgate histórico de todo aquele período da trajetória de Dom Helder Câmara, e circulou na cidade toda. O jornal Correio de Notícias era muito lido na época, trouxe em primeira página a homenagem ao Dom Helder, os motivos da homenagem, a luta que ele mundialmente estava empenhado pela denúncia às violações dos direitos humanos no Brasil, né? Chegou a ser indicado ao Prêmio Nobel, mas como o Prêmio Nobel só é conferido àquelas pessoas que trabalham contra a esquerda, e ele não foi escolhido. Se fosse lá, ao contrário, ele estivesse na defesa de um regime de exceção de direita, ele seria homenageado, como eles fizeram o Nobel, o homem que criou dinamite, né? Cujo prêmio Sartre recusou. Bom, imagino que quando o senhor se filiou ao MDB e aceitou ser candidato, a sua situação na Polícia Civil, junto ao comando, deve ter ficado mais complicada, né? Veja bem, na Polícia Civil vinha ganhando corpo um movimento, já nós tínhamos uma liderança boa, tanto que quando eu disputei a presidência da Associação dos Delegados, com esse espírito de rebeldia, com esse discurso forte, eu fiz 3/4 dos votos, 75% dos votos, porque os delegados já eram mais jovens. Era uma turma nova que vinha entrando e nós tínhamos uma boa capacidade de convencimento, tínhamos um bom grupo, não é? E tínhamos bons motivos. E a base, o pilar do nosso discurso, olha, nós temos que romper com este passado de subserviência a uma ordem iníqua, a um passado de repressão, e buscar servir aquilo para o qual nós
fomos destinados, que é uma polícia cidadã, uma instituição como é o Judiciário e o Ministério Público e a Defensoria Pública. Ela é parte de um sistema de justiça. Não é parte de um sistema de aviltar a justiça. Então isso você compreendeu bem e nós fomos avançando nesse sentido, modificando toda a legislação. Os governadores entenderam muito bem isso. E o governo Richa foi um governo revolucionário nesse sentido. Foi o primeiro governador eleito depois de 21 anos. O golpe foi em 64, ele foi eleito em 82 para 64, 18 anos. Né? 18 anos depois, uma eleição, 18 anos depois do golpe de 64. E nós tínhamos um grupo de diretrizes do governo Richa. Fazia parte José Tavares da Silva Neto, Luiz Felipe Agimussi, João Bonifácio Cabral Júnior, Antenor Bonfim, Rubens de Quadros Ribas, Gabriel no Instituto de Criminalística, Hélio Livim no Ministério Público, Alfredo Garcindo no Ministério Público, Odilon Brandão Pontes, perito criminal, entre esses, mais algumas, éramos uns 20 ou 30, era um grupo assim, expressivo até, numericamente e intelectualmente. E esse grupo levou ao candidato Richa, olha, as diretrizes para a área da segurança e de justiça são essas. Que o Richa, como deputado federal, como senador, já abraçava, já no MDB de Montoro, desses ícones todos, não é? Lá da Câmara dos Deputados, ele já participava daquele grupo autêntico, enfim, ele disse, não, vamos perfeitamente, é isso aí. Né? E o senhor cumpriu os seus 4 anos de mandato? Aí o Richa o que fez? Ele colocou como secretário de segurança o Luiz Felipe Ragimussi, que era um homem de uma formação de esquerda, não é? Uma visão progressista, e ele imediatamente, tanto na Polícia Civil como na Polícia Militar, ele começou uma política de mudança de comportamentos. Mudou totalmente os paradigmas. Então a polícia de repressão ela passou a ser uma polícia em busca do resgate dos direitos da cidadania. E num momento que ainda era difícil, porque nós tínhamos aqui no Paraná um governador eleito, um governador do PMDB, e um presidente da República militar, que era o Figueiredo, que ainda tinha em volta deles muitos militares ferozes, né, da ultradireita. Se ele tinha lá alguns mais moderados, tinha também os outros extremados. Então havia um conflito entre a orientação do governo federal para a Polícia Federal, para os militares, para a comunidade de informações e as atitudes tomadas aqui. Então, já no início do governo Richa, já se mudou totalmente a orientação das polícias políticas no Paraná, já foram desativadas. E quando é que o senhor chega à direção da Polícia Civil? Bom, para terminar a história do mandato da Câmara Municipal, aí houve alguns episódios interessantes. Houve uma ocasião, um convite ao município de Curitiba para representarmos em um congresso de cidades na Nicarágua, em Manágua. E eu fui com o vereador Valdir D'Angeles, fomos representar o Maurício Fruit, prefeito. E estando lá na Nicarágua, onde nós fomos lá prestar solidariedade, tinha havido um terremoto, era o período pós-Somoza, nós fomos convidados a ir a Cuba. E aí no meu retorno, o Maurício Fruit foi me aguardar no aeroporto. Meu retorno foi antecipado, porque eu estava lá em Cuba e recebi um telefonema, me avisaram no hotel, olha, o senhor vai receber um telefonema em Havana às 20 horas, porque era com 6 horas de antecipação para se marcar o telefonema, não é como hoje, levava 6 horas, 8 horas, aquele telefone antigo, preto, de discate, etc. E às 8 horas da noite entrou na linha o Jesus Sarrão, que hoje é desembargador, fazia parte desse grupo nosso. Ele disse, olha, você volta imediatamente porque eles vão caçar o teu mandato na Câmara, o teu e o do Valdir D'Angeles.
Mas por que, Jesus? Nós estamos representando. Não, eles não reconhecem que vocês estão numa representação em Manágua e vocês têm que voltar porque senão o mandato será cassado. Foi assinado lá um pedido pelo Rafael Greca, por outros vereadores, etc., que eram do PDS, né? E disse, bom, então vou voltar a fazer o quê? Nós interrompemos a viagem, nós estávamos participando de uma série de eventos, né? E aí o Maurício me encontra no aeroporto, vai me esperar na escada, era o prefeito, disse, olha, você se prepare porque a Polícia Federal está atrás de você, e eles querem saber o que você foi fazer em Manágua, então nós temos que preparar aqui, unificar o discurso, como eu te designei, o que você foi fazer. Não, tá bom, combinamos. Aí fui chamado para depor na Polícia Federal. O superintendente era o delegado chamado Carlos Alberto. Ele disse, não, eu não vou sozinho, eu vou levar um advogado comigo, vou levar o René Dotti, porque numa dessa eu já fico lá e não volto mais, né? A gente sabia como era isso, você entrar sozinho na Polícia Federal, sabia como entrava, mas não sabia como saía. O senhor conhecia bem, né? Mas veja bem, quem era parte do sistema, mesmo não sendo conivente, era mais visado. Com certeza. Porque era tido como alguém que estava se voltando, traindo o regime a qual servia. Eu não via assim, eles viam. Não, esse cara não pode, ele está contra nós aqui internamente. Aí fui chamado pelo Carlos Alberto e disse, olha, o senhor tem que depor. Disse, tudo bem, qual é o crime que eu cometi? Não, o senhor esteve na Nicarágua e tal, e isso nós temos que saber o que o senhor foi fazer lá, porque é um regime comunista, sandinista, etc. Disse, não, mas se o senhor não me disser qual foi o crime, o artigo que eu violei do Código Penal, eu não vou depor. Aí ele conversou comigo 1h30 e disse assim, olha, eu quero lhe pedir um favor, o senhor preste depoimento, senão eu perco o meu cargo. Se eu não conseguir um depoimento seu, eu perderei a minha chefia aqui. Eu disse, olha, eu só presto depoimento numa circunstância. Eu sempre fui abusado, assim. O senhor reúna aqui pelo menos 10 policiais federais e delegados e eu vou fazer uma palestra e o senhor transforma num depoimento. Mas isso eu não posso fazer. Eu disse, não, então pelo menos traga 5 delegados. Aí ele disse, não, então 5 eu reúno. Aí reuniram os 5 e disse, olha, eu fui a Nicarágua, era uma missão humanitária, solidária, o regime Somoza era assim, era um regime serviçal aos Estados Unidos, foi uma revolução popular, a revolução sandinista, contei a história toda a eles, né? E eu fui numa representação de Curitiba, na Câmara de Vereadores, assim, assado. Pronto. Muito agradeço e tal. O senhor assina? Assina. Vou ler, conferir, assim, veio. Aí quando eu fui embora, o senhor não vai perguntar de Cuba? Ele disse, como Cuba? Eu disse, não, porque depois eu fui a Cuba. Ele disse, não, nem me fale nisso, nem me fale Cuba, que senão o senhor vai me arrumar uma encrenca aqui. Maior ainda. E assim, porque você ia a Cuba, eles não carimbavam o passaporte, você tinha que dar uma volta para chegar em Havana e sair pelo México, por algum lugar, porque senão você, quando desembarcasse aqui, teria um problema muito sério. Essa mística de Cuba é uma coisa que, até hoje, né? Doentia, né? É uma indústria do boicote a Cuba. Depois voltei várias vezes e encontrei muitos norte-americanos lá indignados, empresários, querem fazer negócio com Cuba, né? Hoje a rede Meliá, os espanhóis tomaram conta do turismo cubano e os americanos que estão ao lado não conseguem. Sheraton, Hilton, as redes todas, né? Holiday Inn, querem trabalhar no turismo, não conseguem. Seria uma fonte de renda maravilhosa. Bom, aí uma ameaça de cassação de mandato por essa representação. Teve mas algum sofri outro outra. Olha, a percalço? Marlene Zanin era uma... Marlene, o Narciso sempre estava conosco na Câmara, o Feltrin, falecido Edson Feltrin. Sempre que nós participávamos de uma atividade, chamado Grupo de 5, era Aziel Pereira, Zé Maria, Valdir D'Ângeles, Marlene e Filinto. Cada vez que o Grupo dos 5 participava de uma atividade, estava lá a repressão. Nós filmando, anotando, fotografando, eu já chegava, cumprimentava, boa noite, vocês fiquem à vontade, podem anotar, não precisa se esconder. Não. Eles ficavam todos constrangidos. Não. Em uma ocasião estivemos aqui, não sei se foi o movimento pela anistia,
que veio um dos generais, que era dissidente do regime, eram 2 irmãos, no colégio estadual. Quando saímos de lá, a vereadora Marlene, ela tinha um Volks TL, eles tinham pichado o carro inteiro dela, vandalizado o carro todo. E nós olhamos, aquelas veraneios verdes da Polícia Federal estavam próximas ali, eram eles que tinham feito o vandalismo no carro da Marlene, porque ela tinha uma retórica muito forte, né? Então era permanentemente, nós estávamos sempre sendo seguidos, fotografados, fichados, né? Por falar em ficha, vamos chegar no que Na parece, história no que parece ter sido um grande momento do destino colocar o senhor, né, num cargo que Quando possibilitou terminou o meu mandato de vereador, era um mandato excepcional de 6 anos, porque havia necessidade da coincidência naquela ocasião, de fazer todas as eleições juntas. Eu fui convidado por um grupo de colegas, o Geraldo Seratiuk, o Nizam Pereira, o Estênio Jacó, o Paulo Salamuni, Duático Santos, todos me lançaram como candidato a vice-prefeito do Maurício Fruit, e queria disputar a primeira eleição direta para prefeito das capitais. Essa sim, 21 anos depois, eu acho que foi, não recordo exatamente, acho que foi 88, né, 24 anos depois. A primeira eleição foi o Requião, em 1985, ele ganhou do Jaime Lerner por 27 mil votos, e o Maurício seria a segunda para suceder o Roberto Requião. Então fui candidato a vice, houve aquela fraude dos 12 dias do Jaime Lerner como candidato, é uma questão que não é muito conhecida, mas o fato é que o Jaime Lerner, quando perdeu a eleição para o Roberto Requião, ele mudou o domicílio eleitoral para o Rio de Janeiro, mudou o seu título, e lá estava morando e trabalhando como um secretário especial do Jaime Lerner. Fizeram uma pesquisa, acharam que, como de fato ele teve depois condições eleitorais de ser candidato, mas não tinha condições legais. E aí fraudaram, uma decisão fraudada, lá foi decidido, mas contra a lei, por isso que eu chamo de fraude. No Tribunal Superior Eleitoral deram a ele elegibilidade, mesmo com o título no Rio. Então ele veio em 12 dias, criou um movimento com muito dinheiro, né? Todo o poder econômico da capital e de boa parte do Brasil tinha interesse de ter o prefeito de Curitiba e não ter o Maurício, que era um democrata, né, como prefeito da capital. E nós perdemos aquela eleição dos 12 dias. Aí o governador Álvaro Dias me convida para assumir a chefia da Polícia Civil. Era o cargo de delegado-geral da Polícia Civil, que substituía aquela nomenclatura de diretor da Polícia Civil. E ali nós demos prosseguimento àquele trabalho do Luiz Felipe Mussi, do Rubens de Quadros Ribas, que havia sido diretor também, não é? De desarticulação desse sistema de repressão. Mas faltavam alguns passos que talvez ninguém tivesse atentado para isso, né? E eu fui investigar internamente e descobri lá a existência desses arquivos do DOPS, que muitos diziam que já haviam sido removidos para a Polícia Federal, ou para o Exército, ou para o SNI, mas não haviam. E eu, através de um delegado que estava neste setor, da Delegacia de Ordem Social, nós já havíamos extinguido a Delegacia de Ordem Política. Isso já havia sido feito. O delegado Haroldo Davidson, ele me comunicou, olha, de fato nós temos lá, são em torno de 40 mil fichas, uma coisa assim, milhares de fichas e centenas de arquivos de aço numa sala fechada que ninguém entra, ultra secreta. Disse, bom, Haroldo, eu quero conhecer a sala, né? Aí chamei o delegado, o chefe da Divisão de Segurança e Informações, que estava acima desse delegado
Haroldo Davidson, era o delegado João Carlos Pires da Fonseca, e disse, olha, João Carlos, nós vamos abrir os arquivos do DOPS, a transparência absoluta. Aí ele me disse, olha, você vai encontrar uma reação muito forte da comunidade de informações, eu participo porque é um pessoal que se reúne ainda, é um resíduo que existe, não é? E eu te desaconselho, eu não gostaria de participar dessa tarefa. Eu disse, bom, eu estou determinando a você que faça isso, a abertura. Eu disse, não, então eu prefiro deixar a chefia da divisão, se for nesses termos, porque eu vou me incompatibilizar com pessoas com quem eu convivi, etc. Justificou. Então, perfeitamente. Chamei o Haroldo Davidson, olha, Haroldo, nós vamos abrir. Fui conversar com o governador Requião, ele concordou imediatamente com a ideia, constituiu um grupo para lavrar um decreto, era o secretário de administração, que estava fichado lá como integralista, nós vimos depois, o secretário de segurança, que manifestava opinião contrária, mas acatava a determinação do governador, não era simpático a ideia, né? O delegado da Polícia Federal, José Moacir Favetti, e eu que não assinei o decreto, mas operacionalizei, eu não me recordo se assinei ou não, operacionalizei a abertura. Aí, num determinado dia, fomos lá, conversamos com o governador, o secretário de Comunicação Social era Fábio Campana, ele chamou um auxiliar dele, um jornalista brilhante, o Pedro Arlan, comunicaram toda a mídia nacional interessou-se profundamente, seria o primeiro arquivo de um período desde 1930, me parece que existia aquele arquivo lá, 60 anos de repressão, né, passando do período do Estado Novo do Getúlio Vargas, da polícia de Filinto Miller, da repressão do período da guerra, das fichas que eram feitas dos alemães suspeitos de serem militantes nazistas ou simpatizantes de Hitler, da política do eixo, dos japoneses, enfim, não é? Das etnias todas, dos anarquistas italianos que vieram ao Brasil, dos operários comunistas, enfim, tudo aquilo que era contrário a uma ordem instituída estava lá dentro do arquivo da DOPS. Uma ordem que nós sabemos que era uma ordem iníqua, não, uma ordem ditatorial, imposta pela força das armas, mas estava lá. Enfim, os libertários, os carbonários estavam todos fichados. Qual o prazo entre a ideia que o senhor teve de tornar público esse arquivo até o decreto? Foram questões de meses, né? Porque não demorou muito. Se nós demorássemos, talvez menos que meses... Foi meio sigiloso, né? Uma coisa meio... Se demorássemos, poderíamos perder. Aquilo lá poderia sofrer um incêndio. Seria fácil para qualquer pessoa da repressão ainda existente, né? Que ainda, na minha opinião, ainda existem setores no Brasil que militam ideologicamente contra o Estado de Direito. Basta nós vermos aí os movimentos militares da reserva, as insubordinações, a dificuldade agora para as visitas àquela sede do DOI-CODE no Rio de Janeiro. Então, existem esses grupos, né, renitentes. Né, quando o senhor chegou na sala e viu aquela quantidade de arquivos... Eu me assustei, não é? Porque eu percebi que aquilo ali tinha sido deixado com uma certa desorganização para você localizar os fatos, né? Ou alguém que conhecia a organização já não estava mais ali. Os arquivistas, as pessoas que operaram, que era um sistema muito antigo, tipo Cardex, né? Você puxava aquela gaveta de aço, tinha 500 fichas, 1000 fichas, por ordem alfabética apenas, difícil, tinha que puxar uma por uma, aquela fichinha amarela e ler, né? Depois procurar, tinha microfilmes também, isso eles organizaram, os microfilmes, né? E quem soube disso e se interessou muito depois da abertura, a abertura foi uma cerimônia muito emocionante, eu não consegui nem falar, tinha preparado o discurso, me emocionei, me travei, não disse uma palavra, não consegui, fiquei mudo. E a gente via os jornalistas fazendo umas perguntas assim, totalmente
descabidas, inocentes, fora do contexto, porque eram jornalistas que foram cobrir lá nos escalões menos importantes dos jornais e não conheciam a história. Uma juventude que chegou lá em 1991, gente que não soube o terror que se instalou nesse país. Os 400 assassinatos, o que significava uma tortura, uma mulher ser violentada, os seus filhos serem torturados na sua frente, a esposa ser violentada na frente do marido, o marido sofrer sevícias, violências sexuais, desaparecimentos, sequestros, coisas que, assim, você não precisa ser uma pessoa progressista para se indignar com isso. Qualquer pessoa de bem, com um sentido mínimo de humanidade, fica horrorizado. Porque além da tortura, que já é por si só extremamente condenável, havia o sadismo. Aqueles agentes da repressão, sejam civis ou sejam militares, que se utilizavam daquilo para exercitar o seu lado sádico mais assombroso. Coisas que só o ser humano é capaz de fazer, que nenhum animal, nenhuma fera faz. Esquartejar uma pessoa viva, arrancar olhos, queimar, utilizar animais em tortura, enfim, isso tudo os depoimentos trazem daqueles que passaram por isso. Mas aí expusemos aquilo tudo, descobrimos lá umas celas, existe um filme até no YouTube, feito pela Secretaria da Comunicação Social, da abertura das celas, eu não sabia que existiam, atrás de armários, enfim, e celas estavam muito limpas, muito organizadas, dava a impressão que não eram utilizadas há muito tempo, há algum tempo pelo menos. Depois a prefeita Luísa Erundina soube disso e me telefonou ela pessoalmente, me pediu se eu poderia receber algumas pessoas que trabalhavam com ela, ligada ao movimento dos direitos humanos. Eu fui buscá-las no aeroporto, era a Suzana Lisboa, a outra já não recordo o nome, também era uma pessoa bastante conhecida. E elas foram ao arquivo do DOPS. E elas tiveram um impacto tremendo, porque elas tinham sido tremendamente torturadas, Eram moças muito jovens da época, e naquela ocasião já deveriam estar com uns 40 anos aproximadamente, já foi logo no início do período da repressão. E a Suzana abriu uma das gavetas, isso me marcou muito. Ela foi assim, olhando, meio como se fosse uma loteria, puxou, eram centenas de gavetas de arquivo de aço, puxa a mão e acha a ficha do companheiro dela que havia sido assassinado pela repressão, o Tejeiro, se não me engano, do Rio Grande do Sul, e ali me parece que foi o primeiro documento que ela viu que fazia referência ao assassinato dele, estava anotado numa fichinha. Então ela olhou aquilo, foi um impacto muito forte, eu ao lado também fiquei muito impactado com aquilo. O senhor tinha noção desse tipo de informação que tinha no arquivo? Olha, relativa, porque, de certa forma, eles eram descuidados, Eles cometiam os crimes e escreviam, documentavam aquilo e aquilo circulava. Eu acho que eles pensavam que iam permanecer para sempre no poder porque eles documentaram seus crimes. Perigo da burocracia pessoal. Em papéis, Então lá foi preso, data e tanto, etc., e detalhes, assim, não chegava a riqueza de detalhes, mas você compreendia que a pessoa tinha sido assassinada, ou presa, ou exilada. Ou esteve sob a custódia, dos agentes. Então eram as provas. Justamente antes da abertura eu fui convidado para um almoço com remanescentes da comunidade de informações. Generais reformados, gente que tinha sido da segunda seção do Exército, lá no restaurante do Sírio-Libanês, no Alto da Rua 15. E me disseram, olha, o pessoal gostaria de conversar com você sobre essa abertura, que eles já sabiam, já tinha vazado isso. O que você pretende fazer? Eles querem fazer uma ponderação, você aceitaria? Eu vou. Aí eles me sondaram antes de
de fazer um pedido formal, né? Disseram, olha, nós achamos que isso aí vai reabrir feridas, etc., que o presidente Figueiredo, o Brasil está partindo para uma abertura, e se você é um democrata, isso vai acabar sendo um tiro no pé, porque não vai contribuir. Na realidade, eles tinham medo de serem incriminados, de poder até ser presos ou responder a processos, porque ali estavam provas de que eles tinham, se não participado diretamente, que não, jamais um general, um coronel de alto escalão participava de uma tortura, mas ele determinava. Essas pessoas custodiadas estavam em unidades subordinadas a ele. E eu ouvi aquilo atentamente, não, isso é uma decisão que nós já tomamos, nós vamos abrir o arquivo e tal, e mudei de assunto e desconversei, tinha um compromisso, fui embora. Aí passou uns dias, aí toca o telefone em casa, do Colégio Sion, da minha filha pequena, de poucos anos, estudava, tinha lá seus 4, 5 anos. Né? Aí a professora disse, olha, vieram buscar a sua filha aqui. Ela disse assim, mas como? Sempre quem vai buscar é minha mulher, que ia sempre, e raras ocasiões sou eu, ou às vezes a empregada de confiança, que nós morávamos ali perto, no Colégio Sion. Não, mas veio uma pessoa aqui, disse que era motorista, e que era para levar a Luísa, né? Eu disse, não, mas que barbaridade, então vou até aí imediatamente, né? Aí fui até lá e disse, não, veio aqui, era uma veraneio verde, ainda havia, era um moço forte que veio aqui e queria levar, e eu não deixei. Perguntei se ela conhecia e ela disse que não conhecia. Aí à noite toca o telefone, né? Diz, olha, é bom você desistir da abertura do arquivo da DOPS, porque nós já estivemos no colégio da sua filha. Então, mude de ideia, porque senão você vai perder as duas meninas, as duas filhas que eu tinha. E aí, não é? Você fica naquela situação extrema. Mas, enfim, era a profissão que eu tinha abraçado, era uma opção de vida, né? Eu conversei com a minha mulher, pedi que ela saísse de Curitiba há uns dias, foi para a casa de uma amiga nossa, fora daqui, não? Com as meninas, abrimos, depois retomamos. Mas durante a vida toda isso aconteceu muitas vezes, né? Em muitos momentos. Telefonemas durante a noite, cartas anônimas. E aí encontrei a minha ficha lá no DOPS também, né? Como... Eu ia perguntar a sua ficha. Como esteve na Igreja de Guadalupe, no movimento tal, esteve no movimento Anistia, no movimento tal, esteve no comício das diretas, todas as minhas atividades, greve dos servidores públicos, liderou a greve tal, discursou em tal discurso, disse isso, aquilo. Né? E estava lá uma série de anotações que... Se o senhor tivesse ido para o Congresso em Ibiúna... Eu tinha ficado lá com a maioria das colegas. O senhor não ia ser delegado, pelo jeito. Né? Não, porque eu não teria o atestado. Na época, nesse período, qualquer pessoa para prestar um concurso público, até para ser admitido em uma faculdade pública, era exigido o atestado ideológico, o atestado da Delegacia de Ordem Política. E foi negado. Alguns amigos meus que haviam sido aprovados em concurso público não puderam assumir. Né? Ingressavam com mandado de segurança, com uma série de medidas judiciais e era negado, simplesmente porque essa Delegacia de Ordem Política ela estava acima da lei e da ordem. Não é? Mas tem períodos, eu me recordo uma ocasião, eu era delegado do 3º Distrito, em 1980. Aí recebo um telefonema, o 3º Distrito na Rua Solimões, na Mercedes. E era um distrito novo, moderno, onde tinha muitas celas. Aí eu recebo um telefonema e disse, olha, nós estamos levando para aí 50 ou 100 operários da construção civil presos. Eu disse, mas por que prisão? Não, porque eles estão fazendo greve em movimento e isso é contra a Lei de Segurança Nacional, não pode, etc. As leis vigentes à época, estado de exceção, tá bom,
tragam aqui. Aí trouxeram, foram embora, eu mandei buscar sanduíche, mortadela, pão, leite, etc. Soltei todos. Aí me liga o meu chefe e diz assim, mas como que você faz isso? Você não sabe que era a ordem da região militar, que tinha que prender assim, assim, assim. Eu disse, não, mas o delegado titular aqui sou eu não encontrei nenhum crime que eles tivessem cometido. Eles não estão em flagrante, então para que eu não respondesse por abuso de poder, eles foram todos soltos. E essas coisas aconteciam com frequência. No sétimo distrito, na Vila Álvaro, uma ocasião, um escrivão meu, ele foi fazer uma ronda à noite com mais alguns policiais e encontrou um sargento do Exército. E o sargento estava embriagado, afrontou o escrivão deu voz de prisão ao sargento. Eu trouxe o sargento ao 7º distrito na Vila Auer, tomei o depoimento dele e mandei conduzi-lo ao quartel. Veio uma escolta militar, levou ele preso no quartel. No dia seguinte me liga o coronel, comandante lá do quartel do Boqueirão. Olha, o senhor tem que me emprestar depoimento aqui, o senhor e o escrivão, porque eu abri um IPM e os senhores vão ser responsabilizados pela prisão do sargento. Eu disse, não, eu não vou e não vou apresentar o escrivão. Não, mas o senhor tem que vir aqui, senão eu vou lhe conduzir. Eu disse, não, pode vir, nós temos armas aqui. O senhor vai ter que vir com tanque aqui, porque nós estamos bem armados. Aí me ligou o general Alcindo, que era uma pessoa de bom trato. Eu disse, podia ir lá? Não, não vou, general, não vou, de jeito nenhum. Então havia permanentemente, por parte de alguns delegados, não só da minha parte, mas de outros também, uma negativa a essa hierarquização dos setores da repressão. O que me levou, e a outros mais, eu não fiz isso sozinho, né, a nos insurgirmos, a acabarmos com esse sistema de repressão no Paraná, desmontarmos a Delegacia de Ordem Política. Fechei a Delegacia de Costumes, uma das primeiras coisas que eu fiz. O que era a Delegacia de Costumes? Era uma delegacia que ficava ali na rua Barão do Rio Branco, prendendo prostituta e homossexual e travesti, se dedicando a isso, só a perseguição de minorias, né? Ficavam lá presos a noite toda, saíam de dia, presos a noite toda, saíam de dia. Aquilo ali era só um sistema de extorsão, na realidade. Quem pagava a proteção não era preso. Quem não pagava ia preso. Bordel de luxo intocável. Casa de prostituição de popular, se fechava, se perseguia. Então, fechamos aquela delegacia e fomos na busca, então, de uma outra postura da instituição. Foi isso que aconteceu, assim, em rápidas palavras, né? Estamos falando aí de décadas, né? Houve aquele episódio também que o Narciso pediu que eu referisse, que estava em casa, eu tinha academia de judô, isso foi lá por 1973, ainda bem no início da minha carreira, e recebi a visita de um aluno, Henrique Manso Vieira. Tocou a campainha um domingo de manhã, 9 horas da manhã, cedo. Eu olhei pelo olho mágico, ali na rua Coronel do Cídio, Henrique, um aluno, ótimo aluno, um grande atleta, estava acompanhado de um senhor. Aí eu disse, Henrique, entra. Ele entrou na minha casa, disse, olha, esse é meu pai, e deu Manso Vieira, como vai o senhor, tal, entrei, convidei para tomar um café. Aí o Ideu me disse assim, escuta, eu estou sendo seguido, quem você acha que pode ser? Aí eu disse assim, quem é que está lhe seguindo? Ele disse, não, é um pessoal com um veraneio verde, tem jeito de ser polícia. Ele disse, olha, Ideu, quem usa veraneio verde, ou é o DOI-CODE, ou é a Polícia Federal, ou é o DOPS, é um carro padrão. A repressão tinha determinadas atitudes burras, estúpidas, que você não compreendia, usar o carro padrão, roupa padrão, coisas dessa natureza, que pareciam um uniforme aquilo. Aí disse, não, mas eu vou fazer uma queixa e se o Deus você desapareça, porque esse pessoal vai prender você e você vai sumir. Não há possibilidade de você juridicamente
reagir a isso. Então não sei como é que você vai fazer. Daí eu disse, se você quiser, pule o muro dos fundos, eu sugeri, ali do apartamento, em vez de sair pela Coronel do Cídio, vai pulando e sai lá pela rua Presidente Toné e se escafede. Mas ele não acreditou muito, ele acho que imaginava que a violação do direito não seria tão grave, e acabou saindo normalmente e foi preso. Foi preso e depois me liga um delegado já falecido, Hermes Machado Matos. Disse, olha, vem aqui na delegacia de capturas. Daí eu disse, mas o que foi? Não, vem aqui já. Eu fui lá e ele disse assim, olha, você vai ser preso pelo DOI-CODE. Mas por quê, doutor Hermes? Não, porque você recebeu uma pessoa que estava sendo procurada desde Maringá, do interior do Paraná, e eles acham que você faz parte de um grupo, então, que você estava dando guarida. Eu disse, não, mas na realidade é o pai de um aluno, assim. E o doutor Hermes meio que negociou aquilo, eu consegui escapar dessa, porque senão eu tinha ido naquela, não sei o que ia acontecer também. Devo essa ao falecido Hermes Machado Matos, que era um delegado, assim, no sentido mais humano, mais experiente. E nessa vida nós conhecemos uma pequena parte de policiais civis que se dedicaram à repressão. Alguns deles sádicos, alguns deles ideologicamente muito identificados com a repressão, a maioria indiferentes e uma minoria militando contra, que eu tive ao meu lado, como o Nelson Sabag, que foi um rapaz muito correto sempre, esse moço que eu citei o nome, o Haroldo Davidson, o Rubens de Quadros Ribas foi um herói, porque ele foi um diretor da Polícia Civil do Luiz Felipe Agemussi. E a ele coube afastar todos esses delegados que estavam, de certa forma, vinculados a esse sistema de repressão. Eu ouvi delegados dizendo que iam matá-los. Eu vou entrar na sala do Ribas e vou dar um tiro nele com um revólver dentro de uma capanga, uma pochete. Eu fui lá e avisei, Ribas, eu vou ficar junto aqui, vamos. Pus uma arma em cima da mesa também, para ele sentir que a gente está junto aqui, que você tem amigos, tem companheiros. E o Ribas foi muito firme, não, o senhor vai para outra função, que eles queriam permanecer em funções de comando, que eles permitissem manter o poder que tinham dos cardeais da Polícia Civil. E este governo Richa, o José Richa, ele foi um divisor de águas absoluto. A partir dali tudo mudou. A partir do momento, primeiro no governo dele, que de imediato sai quem? Sai um general, que era o general Alcindo, embora fosse um general boa praça, era um militar que seguia ordens do sistema, para entrar alguém contra o sistema, que era o Mussi. Então ali só aquilo quebrou totalmente a coluna vertebral do regime de repressão no que se refere à segurança no Paraná. Uma vez o Richa me chamou no palácio, eu era muito amigo dele, ele me chamou lá e disse, Zé Maria, me diga uma coisa, aqui confidencialmente, se nós precisarmos, nós podemos contar com a Polícia Civil? Eu disse, mas por que, governador? O que o senhor imagina que está acontecendo? Ele disse, olha, imagino que de repente não podem querer empossar o doutor Ulisses, o José Sarney, o Tancredo, não me recordo bem na época lá. O Tancredo ficou doente, ele disse, olha, pode haver um problema aqui e nós vamos ter que nos organizar. Talvez, então, estamos conversando com os governadores. Ele disse, quando o Tancredo ficou enfermo, moribundo, e a direita mais radical não aceitava que o doutor Ulisses assumisse, acabaram aceitando a solução Sarney. Então essa discussão se travou que, antes da posse do Sarney, se fosse o Ulisses, talvez os governos estaduais tivessem que dar suporte para a posse. Aí ele conversou comigo, disse, olha, eu não sei, a gente vai... Eu acho que a maioria fecha com a gente, a partir da ordem do governador. Então, o que eu me recordo, assim, são esses episódios. Né? Então, se o senhor quiser deixar uma mensagem final, né? Agora que o senhor passou em revista
Esses momentos todos. Até tanta coisa, enfim, não é? Aconteceu na Câmara, aconteceu nas campanhas, campanha das diretas, não é? Nós, tantos episódios que vivemos na Prefeitura Municipal, criação da Guarda Municipal que eu criei como vereador, depois instalei como secretário do governo uma guarda de caráter eminentemente civil, como ela é até hoje, né? Eu me recordo assim que o primeiro prefeito assumiu foi o Maurício Fruit. O Maurício Fruit assumiu, nós não podíamos levar água às favelas de Curitiba, né? Antiga Vila Pinto, não se podia levar energia elétrica. Então a visão da Copel, a visão da Sanepar é essa, onde tiver pobre que invadiu a área, que não é legalizada, não entra água, não entra luz, não entra escola, não entra creche, não entra ambulância. E nós começamos a mudar isso em Curitiba com o Maurício. Depois veio o Requião, não é? E aí viemos, depois perdemos essas eleições dos 12 dias e agora estamos retomando em Curitiba com o Gustavo Fruit. E o Beto Richa, que vem fazendo um governo democrático, que é o autor da lei das indenizações, que foram muito possibilitados em razão da abertura daqueles arquivos que o pai dele deu início com a gestão do Mussi e do Ribas. Eu fui uma consequência disso. Então é isso. Agradeço a vocês, né? E continuamos na luta com a coerência desse ano. Esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários. Foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A
miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.